Ok, então, pessoal, boa tarde. Eu sou Maria Simone, eu sou médica de família e comunidade. Fiz mestrado em saúde e meio ambiente na Univille, em Joinville. E atualmente eu estou trabalhando na Secretaria Estadual de Saúde, na área técnica Saúde da Mulher. A gente veio com um desafio, então, hoje de fazer uma fala sobre pré-natal, que é um tema bastante extenso, com certeza a gente não vai conseguir esgotar isso em 40 minutos, né? Então eu fiz uma apresentação assim, tentando abranger o todo, mas eu vou passar mais rápido em algumas partes, outras partes que eu acho um pouco mais importante eu vou demorar um pouco mais. E aí esperar as perguntas de vocês, né? Então espero que vocês fiquem até o final e façam perguntas, que daí a gente trabalha um pouco mais em cima disso, ok? Por que a gente pensou nesse tema, né? Por que falar do pré-natal, né? E por que fortalecer o pré-natal, né? Nós estamos vendo, assim, principalmente nos últimos anos, a questão assim do acesso da gestante aos serviços de saúde, a questão do acesso aos exames do pré-natal, a dificuldade que a gente percebe em alguns municípios, algumas equipes de realizar o pré-natal na atenção básica, né? A participação do enfermeiro no cuidado do pré-natal, que a gente observa também que em alguns municípios ele não consegue participar por uma série de razões, né? A dificuldade que todos enfrentam de trabalhar em rede, com todos os pontos de atenção, né? A dificuldade na referência e na contrarreferência. O que todos nós sabemos, estamos acompanhando, que é o aumento de casos de sífilis, né? De sífilis adquirida, de sífilis na gestante, de sífilis congênita, né? No caso da transmissão vertical, também da sífilis e da transmissão vertical do HIV, que a gente tem tido alguns casos. E quando a gente vai observar também os relatórios de comitê de investigação de óbitos maternos e infantis, a maior parte da causa dos óbitos está relacionada à atenção básica, de uma forma ou de outra, né? Ou de alguma associação de dificuldade no acesso à rede. É claro que a questão da mortalidade não é somente da atenção básica, todos nós sabemos disso, né? São problemas que a gente está enfrentando em todos os pontos da atenção. Mas o nosso tema hoje, o nosso quadrado, né, onde a gente atua, é a atenção básica, e é sobre ela que a gente vai falar. Então, assim, a questão mesmo da atenção básica ser a porta de entrada da gestante, né, no sistema de saúde, né, e a grande questão do acolhimento, da importância do acolhimento, da importância da equipe trabalhar com acolhimento, né. O acolhimento, assim, às vezes a gente observa que tem uma certa confusão de conceitos, né, entre acolhimento, triagem, demanda espontânea, né? Às vezes a gente confunde um pouco esses conceitos. O acolhimento, ele não é um espaço, ele não é um local, né? Ele é uma postura ética, uma postura solidária, é um bem receber, né? Em qualquer lugar, né? Então é um bem receber na unidade básica de saúde. Então, assim, a gente não fala assim que a gente tem dia de acolhimento, sala de acolhimento, hora de acolhimento, né? A gente tem sala de triagem, a gente tem dia de demanda espontânea, mas o acolhimento ele é todos os dias, todos os momentos e em todos os trabalhadores da unidade. Aqui só coloquei assim, para a gente se atentar da importância das gestantes e da equipe de conhecer os fluxos assistenciais na região. Como a gente sabe que há uma grande rotatividade também de profissionais, né? E mesmo quando a gente trabalha muito tempo assim num local, às vezes a gente não conhece todos os fluxos, né? E é importante a gente conhecer, né? Então a gente conhecer a maternidade de referência, a gente saber onde é que vai ser a referência de atendimento ginecológico, caso essa gestante ou outra mulher precise de uma colposcopia, né? Onde que é a referência do atendimento à violência sexual, né? Onde são os serviços diagnósticos, né? Onde fica o ambulatório de alto risco, onde fica o SAI, né? E se a gente conseguir conhecer, além do local, os profissionais desses serviços, isso facilita muito o nosso trabalho, né? Então, não é só para gestantes, é para a equipe também, né? Para os profissionais. Essa apresentação aqui eu fiz baseada no caderno 32, né, do Ministério da Saúde, a atenção pré-natal de baixo risco, os protocolos da atenção básica da saúde das mulheres, que saiu agora em 2016,
que para quem já teve a oportunidade de ver, muito interessante, muito bom. E também umas notas técnicas da DIV, né, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. E só para lembrar, assim, que os protocolos, né, a atenção baseada em evidências, né, é aquele uso criterioso das melhores evidências que existem em relação àquele tema. E os profissionais precisam conhecer os protocolos, precisam conhecer as evidências. Sempre lembrando que o protocolo, ele nunca vai responder 100% das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos. Então, a gente tem que saber quando usar o protocolo e a gente tem que saber também quando a gente não vai usar o protocolo. Então, o objetivo do pré-natal, né? Então, entrando na temática do pré-natal. Por quê, né? Para assegurar o desenvolvimento da gestação, né, e o parto de um recém-nascido saudável, né, que não tem impacto para a saúde materna. O pré-natal é um indicador de prognóstico ao nascimento e quando a gente inicia no primeiro trimestre, isso é um indicador de maior qualidade dos cuidados maternos. E o pré-natal ele começa até antes da gravidez, né? Da avaliação pré-concepcional, né? Que é aquela consulta que o casal faz antes de uma gravidez, né? Que identifica fatores de risco ou de doenças que possam alterar uma evolução normal de uma futura gestação. Então, 50% das gestações, elas são planejadas. A gente tende a levar mais em conta aqueles 50% que não são planejados, né? Mas 50% são. Então, são oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia de fazer uma avaliação pré-concepcional. E nessa avaliação pré-concepcional existem várias coisas que a gente pode fazer, né? Tanto na mulher como no parceiro também, né? E naquelas situações em que a mulher já tem uma condição pré-existente, né? Já tem diabetes ou hipertensão, ou a gente já sabe que teve um problema numa gravidez anterior, né? Então é uma oportunidade de a gente já antever algumas situações. O teste rápido de gravidez, né? Então, que hoje já é uma realidade, que a gente consegue fazer na atenção básica, que facilitou bastante a gente começar o pré-natal de maneira precoce, né? E que é claro que para isso a gente precisa ter o acolhimento mesmo, né? Ter aquela escuta qualificada das mulheres quando procuram a unidade de saúde. Quando é que a gente utiliza o teste rápido, né? Quando a gente tem um atraso menstrual de mais de 15 dias, né? E na ausência do teste rápido, a gente pode fazer o beta-HCG, que ele já é detectado no sangue da gestante entre 8 e 11 dias após a concepção. Então, o teste rápido é 15 dias de atraso menstrual. O beta-HCG a gente já consegue detectar bem antes, né? Com 8 a 11 dias após a concepção. Se o atraso menstrual já for maior que 12 semanas, às vezes a gente já pode fazer o diagnóstico pela clínica mesmo, a gente não vai precisar abrir mão de nenhum desses dois exames. No plano geral da ação do pré-natal, então, o que a gente pode fazer, já na primeira consulta, agendar todas as visitas, né? É uma coisa que a gente pode fazer, né? Lembrar, então, as consultas intercaladas entre médico e enfermeiro, né? Eu estou falando aqui do pré-natal de risco habitual, né? Ou do pré-natal de baixo risco. Elas são intercaladas entre médico e enfermeiro. Elas são mensais até a 28ª semana, são quinzenais entre 28 e 36 e semanais até o termo, né? A gente faz a avaliação do bem-estar fetal com 40 semanas e com 41 a gente já encaminha para a indução. Antigamente a gente tinha, né, até 42 semanas. Hoje isso já é uma conduta que já mudou, né? Com 41 semanas já se percebe que tem mais risco para a mãe e para o bebê se já fizer a indução com 41 semanas, né? Aqui eu só trouxe uma informação de outros municípios, né? São Paulo, por exemplo, entre 28 e 32 semanas, eles fazem consultas semanais, né? Não necessariamente com médico ou com enfermeiro, né? Às vezes é com técnico de enfermagem. Por quê? Porque na maior parte das vezes, entre esse período, que acontece alteração da pressão naquelas mulheres que vão evoluir para uma pré-eclâmpsia, né? Então, é justamente ali entre 28 e 32 semanas que teria que ter um olhar um pouco mais, um olhar mais cuidadoso, né? E pode ser, por exemplo, apenas medir pressão e peso,
né? E se houver alguma alteração nisso, já fazer uma avaliação com o enfermeiro ou com o médico, né? E isso não está no protocolo do Ministério da Saúde, né? Porque no Ministério a gente já fala em quinzenais, de 28 a 36. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? De talvez entre 28 e 32 semanas, por causa desse risco mesmo da pré-eclâmpsia, né? Talvez fazer consultas semanais com um técnico de enfermagem, por exemplo. A classificação do risco gestacional, ele é um processo contínuo, né? Ele é iniciado no diagnóstico da gestação e ele é reavaliado a cada consulta. Então, o risco gestacional, né, eu falei que a gente está falando do pré-natal de baixo risco. O risco da gestante pode modificar de uma consulta para outra, né? Então, a avaliação do risco, eu vou mostrar para vocês aqui o instrumento, ele é feito a cada consulta. Então, nós temos um instrumento de classificação de risco gestacional, que é utilizado pela Rede Cegonha aqui de Santa Catarina, né? Que mostra, então, os critérios para encaminhamentos para serviços ambulatoriais de gestação de alto risco. Eu vou só mostrar para vocês como é que é, vocês provavelmente já devem conhecer. Caso vocês não tenham ou tenham interesse em adquirir esse instrumento, eu vou deixar no final ali da apresentação o meu e-mail, o telefone, vocês podem entrar em contato que a gente pode disponibilizar. Esse é um instrumento que foi validado pela Universidade de Itajaí, né, da Univale, e ele está muito bom. Bom, o calendário das consultas então, né, no primeiro contato, classificar o risco gestacional, iniciar o ácido fólico, né, esse ácido fólico não deve ser atrasado, essa conduta, né, e manter até a 12ª semana. Não atrasar porque se a gente atrasa a conduta, aquele benefício que a gente teria no fechamento do tubo neural, a gente perde porque daí já formou o tubo, né? Então não vai ter muita diferença. Então o ácido fólico, ele tem que ser iniciado ao diagnóstico, né? Orientar, mesmo que ao diagnóstico não vá fazer a consulta médica, né? Mas já pode ser uma conduta já feita ao diagnóstico, né? Pelo médico ou pelo enfermeiro. Orientar suas imunizações, oferecer a realização dos testes rápidos, a orientação de que todas devem passar por uma avaliação odontológica, calcular a data provável do parto e a DUM, né? E solicitar os exames do primeiro trimestre. Eu tinha feito alguns slides, assim, especificando um pouco mais de cada, mas eu resolvi tirar porque o tempo não vai permitir que a gente faça isso. Então, é mais um lembrete, né? E a gente pode procurar como calcular a DUM e como calcular a data provável do parto nesses manuais que eu especifiquei anteriormente. O exame físico geral é muito importante porque às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa importante, né? Então, fazer a ausculta pulmonar, fazer a ausculta cardiovascular, né? Palpar uma tireoide, já pesquisar edema. E quando a gente não consegue fazer isso naquela consulta, a gente pode anotar no prontuário, né? Não deu tempo de fazer exame físico, né? Fazer na próxima avaliação, né? Para não deixar passar algumas coisas que às vezes passam, né? Do exame físico específico, né? Do exame gineco-obstétrico, eu vou chamar a atenção para duas coisas. No exame clínico das mamas, hoje a gente não orienta mais que se faça o exame clínico das mamas pensando na amamentação, né? Então, é um exame clínico de mamas procurando mesmo lesões ou nódulos, né? E porque se percebe que avaliar a mama pensando na amamentação durante o pré-natal, às vezes traz mais risco do que benefício, né? A coleta do material corpo citopatológico ou preventivo, né? Não é contraindicado na gravidez, né? Deve ser coletado, a não ser que ela tenha um exame recente, né? O toque vaginal a gente pode fazer, né? Lembrando que a gente não precisa fazer toque vaginal mensalmente, né? Não tem indicação de fazer o toque vaginal em todas as consultas. De exames de rotina do primeiro trimestre, então, os que são preconizados, né? O hemograma, a tipagem sanguínea e fator RH, o cúmulo indireto, se ela for RH negativa, a glicemia em jejum, os testes rápidos, sífilis, o teste rápido para HIV. Eu vou ter aqui sorologia para hepatite B, mas hoje a gente já tem o teste rápido para hepatite B e hepatite C, por isso que não coloquei ali. Anti-HIV, toxoplasmose, urocultura e urinálise.
A ultrassonografia obstétrica, que hoje o Ministério da Saúde já preconiza pelo menos um ultrassom, né? O citopatológico, se for necessário, né? Então, como eu falei, se já tiver algum recente de 1 ano, não vai ser necessário fazer. O parasitológico de fezes, a gente não precisa abrir mão dele já de rotina no primeiro, pode ser depois, né? A não ser que você tenha alguma suspeita clínica. E a eletroforese de hemoglobina. A eletroforese de hemoglobina já está preconizada no protocolo para todas as mulheres, né? Então, existem alguns protocolos que colocam a eletroforese de hemoglobina para as mulheres afrodescendentes, né? Bom, hoje em dia é muito difícil a gente descartar, né, as pessoas que não tenham uma descendência afrodescendente, né? Pode ser loiro de olho azul e ter, né, na família, né? Então, a gente preconiza mesmo que a eletroforese seja feita para todas as mulheres, tá? Apesar de que a gente sabe que alguns protocolos ainda colocam para afrodescendentes. De rotina do segundo trimestre, do Ministério fala do cúmbis indireto e do teste oral de tolerância à glicose, né? Mas são muito poucos os municípios que a gente sabe que efetivamente seguem essa recomendação, né? Muitos outros municípios, e agora, nessa situação que a gente está vivendo da sífilis, já estamos fazendo o teste rápido para sífilis e para HIV também no segundo trimestre. Então, eu coloquei na parte de baixo aqui que outros protocolos, então fazem o teste rápido para sífilis, fazem para teste rápido para anti-HIV, fazem toxoplasmose se ela foi negativa no primeiro trimestre, fazem serologia para hepatite B, e a urina e a urocultura também, que muitos fazem, né? Então, às vezes a gente fala que a gente segue o protocolo do Ministério, mas às vezes não é, porque na maior parte das vezes a gente solicita mais exames do que apenas esses 2 que estão preconizados, né? E a questão do teste rápido para sífilis, então a gente já está orientando também fazer nos 3 trimestres e não só no primeiro e no último. E aqui os exames de rotina, então, do terceiro trimestre, então hemograma, o cúmbis indireto, que depois eu vou especificar o resultado dos exames, né? Mas o cúmbis indireto, se ela for RH negativa, a gente faz a cada 4 semanas, né? A gente faz a glicemia em jejum, o teste rápido, então, para sífilis, para HIV, toxoplasmose, se ela não é ainda imunizada, né? E novamente o exame de urina. Eu passei rapidamente aqui porque depois a gente vai conversar sobre cada um deles. No caso do ultrassom obstétrico, os estudos mostram que até 40% das idades gestacionais estimadas pela DUM são incorretas, mesmo que ela esteja assim, lembra da data da última menstruação, tinha o ciclo menstrual regulado, mas mesmo assim, às vezes as idades são incorretas. Então, é um exame que ajuda bastante a determinar melhor a idade gestacional, principalmente quando há dúvida sobre a DUM. Idealmente deve ser realizado entre 10 e 13 semanas, quando a gente quer ter uma DUM assim bem correta. Se os pais querem para fazer a detecção do sexo fetal, geralmente a partir de 18 semanas, né? Se ela tem a placenta prévia, né? Então se ela se estende através do orifício cervical interno, a gente orienta um novo ultrassom com 32 semanas, né? E também é um exame que auxilia na detecção precoce de gestações múltiplas e de malformações clinicamente não suspeitas. Eu trouxe aqui também a questão do ultrassom morfológico, que ele não faz parte da rotina do pré-natal, né, de risco habitual, porque ele não apresenta impacto nos desfechos da gestação, mas hoje cada vez mais a gente sabe que está se fazendo esse exame, está sendo solicitado, as mães, né, as famílias solicitam o morfológico. Então, eu trouxe assim, que caso a mulher demande a realização do ultrassom morfológico, a gente deve seguir as seguintes recomendações. Que ele deve ser realizado entre 18 e 22 semanas, né, o morfológico de segundo trimestre. Existem serviços que fazem o morfológico de primeiro trimestre, mas ele pode ser realizado só no segundo trimestre.
A gente sempre tem que lembrar que podem ocorrer falsos positivos, assim como qualquer outro exame, né? Mas lembrando que o ultrassom é um exame examinador dependente, né? Então pode ocorrer falsos positivos. E a legislação brasileira ela não permite intervenções diante da normalidade na maioria dos casos. Então, eu vou agora um pouquinho mais devagar na interpretação dos resultados. Então, no caso do hemograma, né, que para rastreamento da anemia, se a hemoglobina for maior que 11 na primeira consulta ou maior que 10,5 com 28 semanas, a gente pode dizer que é ausência de anemia e a gente faz a suplementação profilática se houver fator de risco. Se a hemoglobina for entre 8 e 11, é uma anemia leve a moderada, a gente deve tratar na atenção básica e sempre avaliar a resposta após 30 a 60 dias. Se você avalia a resposta e os níveis estão aumentados, você mantém o tratamento por 3 meses. Se os níveis estão estacionários ou em queda, e você verifica que há adesão ao tratamento, orientar o pré-natal de alto risco. E se a hemoglobina for menor que 8, é anemia grave, a gente já encaminha para o pré-natal de alto risco para o manejo. No caso da tipagem sanguínea e fator RH, a gente pode fazer isso já no período pré-gestacional, né? Então, é um exame que se faz lá também na pré-concepção. E se a gente identifica a mãe com RH negativo, a gente já pode pesquisar o CUMBS indireto, né? Porque se ela tiver CUMBS indireto positivo antes de engravidar, a gente já pode atuar em cima disso também. No período pré-natal, se o CUMBS indireto for positivo, a gente precisa encaminhar para o pré-natal de alto risco. E caso o CUMBS indireto resulte negativo, então ele deve ser novamente solicitado a cada 4 semanas. No período pós-natal, o CUMBS ele tem o objetivo de proteger as futuras gestações. Então, se o recém-nascido for RH positivo e o CUMBS direto for negativo, a mãe deve fazer a imunoglobulina protetora, né? Então, a mãe faz essa injeção, né? A injeção da pós-parto, né? Que se fala, né? Que é a imunoglobulina que vai evitar problemas na próxima gestação, né? Então, sempre que a mulher for RH negativo, a gente tem que ter um cuidado maior. No caso da bacteriúria sintomática, então o rastreamento da bacteriúria sintomática por urocultura, né? Lembrar sempre que o rastreamento é por urocultura, quando ela é positiva, né? Então ela tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. O tratamento deve ser guiado sempre que possível pelo teste de sensibilidade, né? Do agente que foi observado no antibiograma, e sendo semelhante ao tratamento da cistite. Então, tem locais que a gente precisa, quando pedir urocultura, colocar com teste de sensibilidade ou com antibiograma, né? Tem laboratórios que já entendem que quando você pede uma urocultura, você já quer esse teste. E existem laboratórios que você precisa escrever que você quer com o teste de sensibilidade. Então, aí vale conversar com o laboratório para ver qual é a recomendação que eles seguem, né? E lembrar sempre que a bacteriúria é assintomática. O grande problema dela é o risco para pielonefrite. A cistite aguda, ela vai se diferenciar da bacteriúria assintomática porque ela vai ter sintomas, né? Então, vai ter aquela disúria, polaciúria, urgência miccional, nictúria, a dor retropúbica, suprapúbica ou abdominal. O tratamento é sempre iniciado antes do resultado da cultura, né? Então, se ela vem com essa queixa de sintomas que você desconfia que é infecção urinária, você ela coleta o exame, mas já inicia o tratamento, né? E a escolha do antibiótico vai ser direcionada para a cobertura de germes comuns, né? E quando ela trouxer a urocultura, você pode modificar ou não, depende do que vai aparecer no exame. Os principais antibióticos que a gente utiliza, cefalexina, amoxicilina, nitrofurantoína e a ampicilina. E sempre lembrar de fazer o controle da cura. Então, depois que ela terminar o tratamento da cistite, 7 dias após, a gente vai solicitar uma urocultura. No caso da cistite de repetição, né? Cistite de repetição ou bacteriúria sintomática, né? Então, 2 ou mais episódios de infecção urinária na gestação, a gente já considera cistite de repetição, né?
São gestantes que devem ter acesso ao atendimento facilitado com a maior brevidade possível, né? Isso é uma urgência. E depois do tratamento, a gente faz a profilaxia, né? Então, a gente, depois que trata o episódio de cistite, a gente começa a profilaxia, que é com as mesmas medicações que a gente faz o tratamento, né? Só que com uma dose menor, né? Uma dose diária à noite, até 2 semanas após o parto. Sempre lembrando, então, a orientação de manter uma ingestão adequada de líquidos, né? A pielonefrite aguda na gravidez é uma doença grave, né? Ela pode cursar com sepse, com trabalho de parto prematuro. Uma das principais causas que nós temos de prematuridade é a infecção urinária, né? E no caso da pielonefrite, é aquela infecção urinária que tem sintomas sistêmicos, né? Tem uma queda do estado geral, tem febre, tem calafrios, tem taquicardia, né? Cefaleia, náuseas, vômitos e o Giordano positivo, né? Punho percussão lombar positiva. O tratamento é sempre hospitalar, a gente sempre inicia endovenoso, né? Até a gestante ficar febril. Aí depois que passa a febre, que a gente passa para via oral por mais 10 dias, né? É diferente da pielonefrite na não gestante, que existem casos que a gente pode começar com via oral. No caso da gestante, o tratamento é sempre hospitalar, inicia sempre endovenoso e a gente passa a VO após. E a mesma coisa, então, o controle da cura com uromensais, né, até após 7 dias do término do tratamento. Então, termina o tratamento, 7 dias após faz a urocultura e mantém isso mensalmente. Porque a gestante que teve uma pielonefrite na gravidez, ela tem uma grande chance de ter uma segunda vez e de ter um desfecho desfavorável. No caso da toxoplasmose, então, se IgG e IgM vierem reagentes, a gente sempre faz o teste da avidez de IgG, né? Se o teste de avidez vier fraca, né, e a gestação tiver mais que 16 semanas, é uma grande chance de essa infecção ter ocorrido na gravidez. Então, o tratamento tem que ser iniciado de imediato. Se a avidez vier forte, provavelmente é uma doença prévia. A avidez significa anticorpos, né? Se tem muitos anticorpos, se o teste tiver uma avidez forte, é porque ela já foi infectada previamente. Se tem poucos anticorpos, vai ter pouca avidez, portanto, é uma infecção mais recente. Então, a gente sempre solicita a avidez, né, para saber o que a gente vai fazer. Se vier IgM reagente e IgG não reagente, com certeza é uma doença recente, né? Aí não precisa de teste de avidez, né? Certamente é uma infecção recente. Inicia tratamento imediatamente com espiramicina e repete o exame após 3 semanas. Tem um protocolo específico que fala sobre esses detalhes, né? Se vier IgM não reagente, IgG reagente, que é a grande maioria dos casos, né? Já teve doença prévia e você não vai mais precisar repetir esse exame em nenhum outro trimestre. E se for IgM e IgG não reagente, então é uma gestante que ela é suscetível, ela nunca teve toxoplasmose, e aqui então a importância de medidas de prevenção, né? E repetir o exame no 3º trimestre. Lembrando que tem alguns protocolos que repetem no 2º também. Da hepatite B, né? HBsAg não reagente, né? A maioria dos casos, a gente sempre orienta a vacina da hepatite B, né? Naquelas que está com a vacinação incompleta, então completar o esquema vacinal, né? Hoje faz parte do calendário infantil, né? Fazer a vacina da hepatite B, então tem muitas que já são vacinadas, mas quem tem um pouco mais de idade não entrou, né? Então não foi vacinado. E se ela tiver HBsAg reagente, aí a gente tem que investigar com um HBeAg e transaminases, porque a gente precisa investigar como é que está a fase clínica da hepatite B, né? Então, ela tem hepatite B, tem que verificar como é que está. No caso do recém-nascido, né? Quando nasce o bebê, faz a vacina. Se a mãe for HBsAg reagente e HBe reagente,
tem que fazer a vacina e a imunoglobulina específica, né? Preferencialmente nas primeiras 12 horas após o nascimento. Se o RN for assintomático, completar as doses de vacina para hepatite B, né? E depois solicitar o anti-HBsAg. Se o RN for sintomático, ele vai precisar ser acompanhado por um serviço de referência. No caso do HIV, hoje com os testes rápidos ficou bem mais prático a gente verificar isso na unidade básica, né? Se o teste rápido for não reagente, ele é uma amostra não reagente para HIV. E se houver suspeita, a gente acaba realizando nova testagem após 30 dias. Se o teste rápido 1 já for reagente, a gente já faz o teste rápido 2, né? E já vai ter o resultado definitivo, né? Como amostra reagente para HIV. Não há necessidade de nenhum outro teste adicional, né? As portadoras de HIV vão ser acompanhadas por serviço de referência, sempre com a atenção primária, continuando o cuidado, né? E nesse caso a amamentação está contraindicada. Eu trouxe aqui e vou me deter um pouquinho mais nos casos de sífilis, que todos nós sabemos o quadro epidemiológico que está acontecendo, não só aqui em Santa Catarina, mas no país como um todo, né? E provavelmente vocês já devem ter observado que nós estamos fazendo muitos diagnósticos de sífilis adquirida, né? E às vezes a gente vê casos de sífilis secundária, né? Como tem nessa segunda figura ali da palma da mão, né? E da sola dos pés, né? Ou essas manchas no corpo, né? Então, a gente precisa ficar atento, porque hoje a gente está fazendo bastante diagnóstico de sífilis secundária. A gente não pode ficar preso só na questão da sífilis gestacional, né? E nas outras 3 fotos que mostram a lesão primária, né? Que a lesão primária ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, né? Depende por onde é que foi que o treponema entrou. Aqui só para lembrar também alguns casos de alopécia que a gente tem observado com mais frequência também agora nas unidades básicas de saúde. Isso pode ser um sinal de sífilis, tá? E condiloma, então aquele condiloma plano que nos confunde bastante com a questão do HPV, então às vezes a gente trata, não melhora e não é HPV, né? É sífilis. Então sempre que a gente tiver um diagnóstico de condiloma, a gente sempre vai abrir mão também de outros testes diagnósticos, porque isso pode ser sífilis e não HPV. E a sífilis congênita, né, que nós vamos ter que estudar manifestações tardias de sífilis congênita, porque nós veremos também nas nossas unidades esses casos, né, porque a gente está tendo muito caso de sífilis gestacional, muito caso de sífilis congênita, e às vezes a gente tem feito o diagnóstico de sífilis tardio, mas a gente só está identificando a sífilis no bebê, né? Não mais na gestante. Então a gente vai ter que voltar a estudar isso, porque infelizmente é uma realidade que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Eu trouxe aqui a nota técnica da DIV, a nota técnica de 2016, que é a recomendação para o tratamento imediato da gestante, com o teste rápido positivo para sífilis, frente ao atual cenário epidemiológico. Então, hoje, quais são as orientações da DIV de Santa Catarina? Que seja realizado o teste rápido para sífilis no momento da confirmação da gestação ou na primeira consulta de pré-natal da gestante, né? Caso o teste rápido venha positivo, já receber a primeira dose de penicilina imediatamente, sem esperar o resultado do VDRL. Então, antigamente a gente fazia o teste rápido, vinha positivo. Será que a infecção recente é passada? A gente fazia o VDRL e esperava o resultado. Hoje a recomendação é não esperar o VDRL, é já iniciar o tratamento. O parceiro da gestante, se estiver presente no momento do atendimento à gestante, vai ser igualmente tratado com a primeira dose da penicilina, independente da realização dos exames diagnósticos. E se o parceiro estiver ausente no momento do diagnóstico, ele já recebe a prescrição da primeira dose da penicilina benzatina, independente da realização dos exames diagnósticos. Então, assim, tratar. Hoje, frente à situação que a gente está vivendo, trata e a gente espera os exames confirmatórios depois. E trata na atenção básica, né, com a aplicação da penicilina na atenção básica. Quais são os esquemas de tratamento para sífilis? Então, antigamente tinham 3 esquemas, né?
Então, agora a gente faz 2 esquemas, sífilis primária ou sífilis latente tardia. No caso da sífilis primária, tá, a gente só vai ter certeza se for sífilis primária se a gente observar na mulher o cancro duro, né? Se a gente olhar a lesão primária, o que nem sempre é fácil. Ou se a gente tiver uma gestante com teste rápido positivo, né, que a gente fez naquele momento, e nós sabemos que ela fez 1 ano antes o mesmo exame e deu negativo. Então, se a gente tiver certeza absoluta que essa sífilis tem até 1 ano de duração, ou se a gente está vendo a lesão primária, a gente pode tratar com 2 unidades de penicilina, né? Se não, a gente vai tratar como sífilis latente tardia, né? Que é aquela com mais de 1 ano de duração, ou já é uma sífilis terciária, ou a gente não sabe que duração que ela tem, é uma duração ignorada, que é então 3 doses de penicilina, né? Uma injeção em cada glúteo, né? Por 3 semanas seguidas, dando um total de 7.200.000 unidades. Alguns protocolos, Joinville, São Paulo, já fazem direto nas gestantes sempre 3 doses, né? E se as parcerias, né, tiver teste negativo, né, se o parceiro tiver o teste negativo, como está no slide anterior, a gente já faz uma dose profilática da penicilina benzatina. Então, o parceiro com teste ou sem teste vai fazer a dose profilática, porque a gente pode fazer um teste, pode vir negativo e ele simplesmente ainda não positivou, né? Então, se a gestante der positivo, hoje, tá? No cenário atual, na dúvida, a orientação é tratar. Na gestação, então, os tratamentos não penicilínicos são considerados inadequados, só devem ser considerados como opção nas contraindicações absolutas ao uso da penicilina. E naquelas que são alérgicas à penicilina, a gente recomenda a dessensibilização, né? Conforme protocolos existentes, a gente está bem feliz que Joinville já é uma cidade que já conseguiu, que está conseguindo, né? Já está bem avançado na questão do protocolo para dessensibilização da penicilina. O tratamento imediato da gestante com teste treponêmico positivo só pode ser dispensado se houver comprovação do tratamento completo registrado, né? Então, se ela está com teste rápido positivo, ela chega para você, já sabe que teve, já tratou, tem uma comprovante que foi tratado, você pode aguardar o resultado do VDRL para daí definir se você vai tratar ou não. Mas se não houver comprovação do registro, a gente não pode não tratar. O teste para sífilis, o seu diagnóstico e o tratamento devem ser registrados no prontuário e na caderneta da gestante. Existem casos em que a equipe faz o diagnóstico, faz o tratamento, tudo correto, não anota na carteira da gestante e aí a maternidade acaba classificando como caso, porque não tem comprovação do tratamento, a criança vai ficar internada, vai fazer todos os exames. Então, a importância de registrar no prontuário os tratamentos. E o controle da cura, então, né, VDRL mensal. Os títulos devem cair de forma progressiva, permanecendo negativos ou inferior a 1/8. E se houver elevação de 2 diluições no título, deve ser submetida a um novo tratamento, porque aí provavelmente houve uma reinfecção. Ok. Tem o hot site da DIV, né? www.div.sc.gov.br, e nesse site tem vídeos, tem webs, tem perguntas frequentes para profissionais, para público em geral. Vale muito a pena dar uma olhada nesse site, porque está muito bom em relação a sífilis, HIV. Eu vou passar rapidamente aqui, porque o tempo já está acabando, sobre hipertensão arterial na gestação, né? Então, quando a gente vê a pressão sistólica maior ou igual que 140 e a diastólica maior ou igual que 90, né? Ela vai ser classificada como hipertensão crônica se a pressão alta for detectada antes de 20 semanas de gestação ou se for persistente por mais de 12 semanas depois do parto. A pré-eclâmpsia é quando tem uma hipertensão com proteinúria,
né, iniciada após 20 semanas de gestação, e a eclâmpsia é quando tem a pré-eclâmpsia com as convulsões. No caso de uma gestante com hipertensão crônica, a gente orienta a suspender inibidor da ECA, ou os bloqueadores da recepção da angiotensina, né, os BRA. O atenolol também não deve ser utilizado. Nesse caso, sempre solicitar ultrassom precoce, porque a gente precisa avaliar o crescimento fetal. Se abre mão de outros exames, né, creatina sérica, exame de urina, proteinúria, sempre referenciar para o pré-natal de alto risco. A gente utiliza metildop hidralazina e naquelas que usam hidroclorotiazida, a gente não inicia, mas se ela está usando, você pode manter, tá? No puerpério, a gente pode reintroduzir o inibidor da ECA, porque são seguras na amamentação. Naquela gestante que tiver suspeita de pré-eclâmpsia, o encaminhamento imediato à urgência obstétrica, né? E se após a avaliação ela for elegível para acompanhamento ambulatorial, ela vai ser acompanhada na unidade básica, mas também no pré-natal de alto risco. O tratamento da hipertensão aguda grave, ela pode ser iniciada também na atenção básica, né? Se houver disponibilidade de medicação, se o profissional estiver se sentindo seguro, pode iniciar com hidralazina IV ou nifedipina VO, né? Sempre antes verificando se ela confirmar a aferição em 15 minutos, né? E medir a pressão de 30 em 30 minutos. Então, você pode fazer isso na atenção básica, tá? No caso do diabetes, tanto diabetes prévia à gestação como diabetes gestacional são associados a desfechos adversos, né, como macrosomia, distócia de ombro, pré-eclâmpsia, né? E o que a gente precisa saber é que a diabetes mellitus gestacional, a grande parte responde com dieta, exercícios físicos, mas 10 a 20% necessitarão de tratamento medicamentoso. O diagnóstico, então, a glicemia de jejum entre 85 e 90, sem fator de risco, é considerado normal. Se tiver fator de risco, ou for 90 a 110, é rastreamento positivo, né? Aí a gente já entra com as medidas de prevenção e aí solicita já o teste de tolerância à glicose, né? Se a glicemia já vier maior que 110, a gente repete a glicemia em jejum. Se vier maior que 110, é diagnóstico de diabetes, né? E no caso do teste da tolerância à glicose, a gente mede em jejum em 2 horas e é diagnóstico com qualquer dos valores. Em jejum maior que 110 ou após 2 horas maior que 140, é diagnóstico de diabetes, né? Precisa também avaliação do pré-natal de alto risco. Obrigada, pessoal. Eu corri bastante porque é um assunto extenso, é muita coisa, né? Então, assim, mais para dar um panorama geral da questão do pré-natal. Obrigada. E eu estou deixando meus contatos aqui, lá da Saúde da Mulher, na Secretaria Estadual de Saúde, e o telefone. Vamos lá. A Vanessa de Oliveira perguntou que ela gostaria de entender um pouco sobre essa restrição de avaliação das mamas para a amamentação. Por que mais risco que benefício? Porque assim, quando a gente avalia o bico da mama durante o pré-natal, né, e a gente fala assim, você tem um bico invertido, né, ou você tem uma mama muito grande, ou uma mama muito pequena. Às vezes a gente fala essas coisas, né, com a melhor das intenções, mas o que se observa é que as mães já ficam muito ansiosas durante o pré-natal, se vão conseguir amamentar ou não, né? E aquilo que se orientava assim de preparar a mama para a amamentação. O que se observou nos estudos é que isso não modifica, né? Não traz nenhum benefício adicional. E como isso pode trazer ansiedade nas mães, isso pode atrapalhar, né? Então, quando chega na hora da amamentação, na primeira dificuldade, ela lembra daquela frase, eu não consigo amamentar porque o meu bico é invertido. Eu não consigo amamentar porque a minha mama é muito grande, ou porque o meu bico é muito grande. Então aquilo fica na cabecinha dela e às vezes ela se preocupa com aquilo, gera ansiedade e dificulta, né? Então avaliação clínica sim, das mamas, procurando nódulos, lesões, né? Mas a orientação da amamentação mesmo, a gente faz depois que a criança nasce. O que a gente conversa sobre a amamentação no pré-natal é a importância, né? É a importância da amamentação, a importância para a mãe, para o bebê, né?
Mas do bico em si é essa a orientação. Não sei se eu me fiz entender. Ok, qualquer coisa a Vanessa nos complementa ali. Agora, a Lilian de Barros gostaria de saber se existe algum outro protocolo a seguir diante da não oferta do exame de toxoplasmose pelo LACEN. Não entendi. O município está com alguma dificuldade assim para ofertar o exame de toxoplasmose? Porque de qual município você é? Nós não temos mais aqui nessa nova sala essa Porque informação. o da toxoplasmose não é feito em cada município, né? Pelo seu laboratório. Eu acho que não é pelo LACEN. Mas assim, na dúvida me manda por e-mail direitinho a situação que está acontecendo, que eu posso investigar, tá? Mas toxoplasmose faz parte do protocolo, tá? Eu acho que ela está com uma dificuldade assim de oferta assim pelo laboratório. Aí a Vanessa de Oliveira mandou outra pergunta. Nos casos de SF que trabalha junto com o NASF, há encaminhamentos, por exemplo, para nutricionista ou fono quando necessário? Pode, acho que a nutricionista pode auxiliar bastante, principalmente naquelas que são diabéticas, né? Não somente nas gestantes diabéticas, mas a nutricionista tem muito a contribuir. No caso da fono, né, não me vem nada na memória. Acho que fono se faz o teste da orelhinha, né, no bebê, mas da gestante, assim, também não me vem nada agora como resposta, tá? Se tiver alguma situação específica, eu vou pedir para mim mandar um e-mail também. Tá. Aí a Sônia, não, a Gisele pergunta, existem protocolos que asseguram o enfermeiro solicitar exames e prescrever ácido fólico no pré-natal? Sim, o protocolo do Ministério da Saúde. Aí a Sônia... Só um pouquinho, eu vou... No protocolo do Ministério da Saúde, tá claro, tá, que o enfermeiro, ele pode solicitar exames quando esses exames estão previstos em algum protocolo. Então, sempre que tiver um protocolo de uma determinada situação, o enfermeiro pode solicitar os exames, tá? Então, no protocolo de pré-natal, do caderno 32, está bem claro. Se houver assim, qualquer dúvida que acharem que não está sendo bem esclarecido, me mandem e-mails que eu posso mandar isso para vocês de uma maneira assim registrada, assim, né? Às vezes dá mais segurança para os profissionais em relação a esses casos específicos. Aí a Sônia diz que solicitaram bacterioscopia de secreção vaginal e pesquisa de Streptococcus. Em secreção vaginal na segunda e terceira rotina. Não foi mencionado. Qual a recomendação? Pelo Ministério da Saúde, tá? Os estudos ainda são bastante inconclusivos em relação a risco-benefício dessa prática, tá? E também tem estudos que estão mostrando, porque você vai fazer esse rastreamento para indicar antibiótico terapia no trabalho do parto. Então, tem alguns estudos que recomendam, tem alguns estudos que não recomendam. Se não me engano, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia recomenda, tá? O protocolo do Ministério não recomenda. E parece que tem estudos mostrando o risco também do uso do antibiótico no parto, né, no momento do parto. Então, assim, qual é que é a questão aqui? É interessante que os municípios, as secretarias, adaptem protocolos, né? Porque é aquela coisa, protocolo não é 100%, não é para todas as situações, né? As regiões são diferentes, né? Então, em relação ao protocolo, vale a pena, assim, o município quer usar o do Ministério, não tem problema nenhum. Mas quer fazer o seu, quer melhorar, melhor ainda, tá? Mas em relação a esse exame, é isso. Os estudos ainda não são conclusivos, tem protocolos que orientam, tem protocolos que não, e no caso do Ministério, ele ainda não recomenda. Só retomando a pergunta da Lilian de Baus, ela colocou ali que o LACEN de Santa Catarina não está ofertando o exame de toxoplasmose.
como eles devem proceder enquanto município. Eu vou pedir para me mandar essa situação por e-mail, tá? Para me investigar essa situação. E aí eu mando uma resposta também por e-mail, tá? O e-mail é bom, é porque a gente fica mais institucionalizado, entendeu? Então, pode usar esse e-mail aqui, tá? Saúde da Mulher, sc1@gmail.com, coloca a tua situação e aí a gente vai investigar e eu respondo. Aí a Nayara Medeiros pergunta se existe alguma indicação de realização de exame Streptococcus tipo B para todas as gestantes. É isso que eu acabei de falar, que estudos são inconclusivos. A Lilian, novamente, VDRL positivo. A enfermeira pode aplicar sem prescrição médica imediatamente benzetacil? Sim ou não? Sendo que a gestante é usuária de drogas. O fato dela ser usuária de drogas, assim, não interfere, tá? Eu vou te dizer que teria que ter uma prescrição médica para fazer a aplicação da penicilina, tá? Olha, nunca ninguém perguntou isso. Eu vou ficar na dúvida, vou ficar devendo essa resposta, tá? Eu vou dizer assim que eu acredito que precisa ter prescrição médica, tá? Mas a gente está realmente, como eu falei antes, numa situação de epidemia, então eu quero dar uma investigada nisso melhor, tá? Ok, é a mesma profissional ali, a Lilian, que ficou com a resposta ali do LACEN. Então Sim. ela pode aproveitar no e-mail, se ela entrar em contato contigo e já deixar as duas. Isso, daí já vejo com a Div também, daí já respondo. Simone, se quiseres deixar aí uma mensagem final para encerrar, fique à vontade. Eu quero agradecer, né, quem pôde participar e acompanhar até o final. A questão do pré-natal é uma questão que é muito cara para nós, né, que trabalhamos na atenção primária e que sabemos de todas as dificuldades que a gente enfrenta hoje para quem trabalha, né, na frente da atenção básica. Essa questão da sífilis é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado porque tem muitos casos acontecendo, muitos casos de sífilis congênita, que é uma doença assim totalmente tratável e prevenível, né? Então, se é para me deixar algum recado aqui em relação a sífilis, na dúvida, trate. E me colocar novamente à disposição, né, pelo telefone e pelo e-mail para qualquer dúvida que eu possa esclarecer.